E o assunto é o problema do general Gonçalves Dias levando a sua responsabilidade sozinho sobre os ombros. Eu não sei por onde a gente começa quando a história é repetida, e a gente já viu essa história, já viu esse filme. O Lula sabe de tudo, conversa sobre tudo, opina sobre tudo, até sobre a Crimeia, mas nas horas em que as coisas chegam perto dele, sombrias, nebulosas, com uma falta de explicação de todos os lados, bem categórica, ele não sabe de nada. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Eu lembro bem em 2005, quando ele começou a ser questionado sobre o mensalão, principalmente a partir daquela entrevista que deu nos jardins do Palácio Marigny, na França, para o Brasil inteiro ver, entrevista que foi exibida no Fantástico. Ele, na altura, começou a admitir que havia, por parte do PT, aquilo que todo mundo achava que ele não iria fazer: acusar os petistas de terem dado uma punhalada nas costas dele, de serem os petistas, muitos deles, traidores, de terem feito, repito, aquilo que ele considerou uma ignomínia por parte dos seus velhos companheiros. E ele acabou, até um determinado ponto, colocando a culpa de todos os malfeitos nos ombros do pessoal do seu partido. E ele tinha sido o último a saber, embora muita gente achasse que seria impossível que ele não fosse um dos primeiros a saber daquelas coisas. Agora, pede exoneração, evidentemente aconselhado a fazer isso pelo seu chefe, o general Gonçalves Dias. E o Lula diz que o general Gonçalves Dias é outro que comete um ato de traição. É preciso dizer que o general Gonçalves Dias era, desde 2003, pelo menos no início do mandato, do primeiro mandato do Lula, o general Gonçalves Dias era o segurança, o chefe da segurança do pessoal e até mesmo institucional do presidente da República, Luiz Inácio da Silva. Era a sombra. Se alguém tirasse uma fotografia do Luiz Inácio da Silva, aparecia a careca do general. O fato é que ele foi sempre a unha e carne do então presidente, no primeiro mandato, no segundo mandato, quando completou 8 anos, e continuou durante 15 anos sendo uma figura ligadíssima, de forma estreitíssima, ao senhor Luiz Inácio da Silva. Pois bem, mais gordo, mais robusto, um pouco mais envelhecido, ele era agora, neste governo, o ministro-chefe do Gabinete Institucional, de Segurança Institucional do governo, o tal GSI. Portanto, sempre na mesma linha de ser o anjo da guarda do presidente da República, e agora mais do que nunca, com o status de ministro. Pois bem, no dia 8 de janeiro, quando aconteceram as coisas que dizem que aconteceram, algumas vistas ao vivo no dia, porque as televisões exibiram uma parte do que se desenrolou na Praça dos Três Poderes e no interior dos prédios que cediam os três poderes. Depois de aquilo ter acontecido, não se tinha nenhuma explicação do governo para aquilo que aconteceu, senão uma acusação de golpe. Era o golpe que se estava querendo dar naquele dia 8 de janeiro. Um golpe de Estado. Um golpe de Estado com as pessoas, primeiro, sem utilizar sequer um revólver de espoleta. Não havia, não se teve a visão sequer de um canivete na mão de quem quer que fosse. Mas o que interessa agora é a versão que começa a ser dada a respeito do fato que a CNN divulgou imagens. Não todas as imagens parciais do que aconteceu naquele dia 8 de janeiro, no interior do Palácio do Planalto. E o que se descobriu? Descobriu-se que o general Gonçalves Dias, G. Dias, que foi durante 15 anos ligadíssimo ao presidente Luiz Inácio da Silva, que foi o homem, repito, que funcionava como Gregório Fortunato no tempo do Getúlio, como o anjo negro era o Gregório.
E ele era o anjo da guarda do Lula. De repente, ele aparece nas imagens, andando calmamente pelo terceiro andar, pelos corredores do terceiro andar do Palácio do Planalto, que é exatamente neste terceiro andar onde se situa o gabinete da Presidência da República, o gabinete do chefe de segurança, a passagem por uma escada caracol que leva ao ministro da Casa Civil, e ele estava ali, circulando. Eu não preciso dizer o que todo mundo viu nas imagens. E aí veio o alarma. O general teria colaborado para que o palácio fosse invadido, e não apenas ele. Teriam colaborado o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro, e depois passou a ser secretário de Segurança do governo do Distrito Federal. Este, embora estivesse nos Estados Unidos, foi preso imediatamente. Preso imediatamente porque, decretada a prisão, ele pega um avião, vem para o Brasil e se apresenta. Se apresenta para ser preso. Sob a acusação de que ele foi um dos articuladores daquele movimento do golpe, da intentona, dos atos antidemocráticos, dos atos de terrorismo. Ocorre que houve por parte do governo federal, noticiou-se isso já hoje, 8 momentos em que o governo federal não autorizou a exibição das imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. 8 vezes o governo não entregou as imagens. Em primeiro lugar, se os que estavam ali acusando estar havendo uma intentona, um golpe, esses seriam os primeiros a querer que todo mundo visse as imagens para identificação dos golpistas. Então já se sabe hoje, depois de 2 dias para cá, quando as imagens foram divulgadas, e para surpresa de muitos, mostrando que apenas 30 pessoas foram para aquele terceiro andar, e todas elas muito bem tratadas e bem recebidas, e bem recebidas pelo pessoal do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. E já se sabia que a ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, que é a espécie de CIA do governo, já tinha avisado na véspera a 37 órgãos do governo que aquilo iria acontecer. Suponho que também foram avisados os membros dos outros poderes. Hoje consta que o ministro Alexandre de Moraes mandou romper o sigilo decretado pelo governo do senhor Luiz Inácio da Silva, romper o sigilo, quebrar o sigilo e, portanto, entregar todas as imagens, completas as imagens, do que aconteceu naquele dia 8, nas 24 horas do dia 8. A pergunta primeira que eu faço é: o ministro que preside o inquérito não viu as imagens? O governo federal sonegou as imagens à vista do senhor Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal? O governo federal escondeu as imagens? E se escondeu as imagens que o ministro Alexandre de Moraes dá a entender que não teve em mãos, nem diante dos seus olhos, até o presente momento, salvo aquilo que todos nós vimos pela CNN, por que o governo federal escondeu as imagens, decretou o sigilo, se ele estava sendo vítima de um golpe, de uma intentona? Por que o governo não entregaria ao Supremo, e ao Supremo do Supremo, que é o senhor Alexandre de Moraes, por que o governo decretaria o sigilo e não entregaria as imagens, cópia pelo menos das imagens, ao senhor Alexandre de Moraes, que agora determinou que as imagens lhe sejam entregues? Eu não consigo entender, não vejo lógica nessa recusa espontânea de o governo não querer que ninguém visse essas imagens, decretou sigilo de 5 anos sobre ela. Os meus inimigos invadem a minha casa, eu sou vítima e eu não quero que ninguém veja o que os meus inimigos fizeram. E eu não quero uma CPMI para investigar tudo o que aconteceu. Aí, quando aparecem as imagens e aparece o meu anjo da guarda, eu sou o chefe de governo, há 15 anos o homem que zela pela minha segurança, que está ao meu lado em viagens para o exterior todas, que estava ao meu lado dentro do Palácio do Planalto o tempo inteiro, e ele estava ali, é evidente que ele estava ali porque recebeu ordens. Ou ninguém parou para pensar nisso? Fiel escudeiro do presidente, 15 anos ao lado do presidente, um general de exército. De repente,
ele é o bandido? De repente ele é o traidor? Por que ele? Por que este general iria fazer isso com o seu protegido? Por que naquele dia ele estaria ali sem tomar uma atitude enérgica? Quando avisado, por que ele não mandou as tropas irem para lá? A segurança ostensiva, repressiva, entrar em ação? E ele, general, pura e simplesmente, por conta dele, assumiu aquela responsabilidade de ficar ali olhando e mais nada? Ele é um cumpridor de ordens. Alguém deu ordens naquele dia e ninguém me convence do contrário. A menos que o general venha e diga: não, eu fui lá porque eu ouvi dizer, correu um boato de que estava havendo uma invasão do palácio. Eu fui até lá para ver como é que estavam as coisas por minha conta. Eu, ministro-chefe do Gabinete de Segurança e Institucional da Presidência da República. Mas como todo mundo sabia de véspera, o ministro Flávio Dino sabia, não era só o Anderson Torres que sabia, o Flávio Dino sabia, os ministros de vários órgãos, de vários ministérios sabiam, porque o aviso foi dado pela BIM, e agora colocam o general para fora, porque não venham dizer que ele pediu a exoneração por sua conta. E agora o presidente da República tem a coragem de dizer do velho companheiro, do velho amigo, do velho protetor, do velho guarda-costas, porque, na verdade, o general funcionava como um guarda-costas, chefiando a equipe de segurança do presidente. Eu acho que está na hora, o general já tem uma certa idade e tem uma carreira. Eu acho que está na hora do general, em nome da sua família, da sua honra, da sua dedicação, da sua entrega durante tantos anos ao presidente Luiz Inácio da Silva, está na hora de o general dizer, das duas uma, ou eu recebi ordens para não agir naquele dia, ou ele vai dizer, não, eu não agi porque eu quis, embora todo mundo estivesse avisado de que aconteceria alguma coisa naquele dia. E é hora de ele. Se recebeu a ingratidão e foi lançado aos leões na arena por parte do presidente da República, ele tem, no mínimo, como um homem de general, ele tem a obrigação de dizer como as coisas aconteceram. Doa a quem doer. Porque se quem ele protegeu sempre deixou as feras agora, ele tem que revelar a verdade, para não sair simplesmente sujo deste episódio e responsabilizado sozinho, quando tanta gente sabia, quando todo mundo sabia o que ia acontecer, ou o general era um prevaricador, era um cúmplice, teve um surto e virou um traidor do seu amo, não é para mim que vão chegar com esse tipo de conversa. Agora as imagens vão, porque consta que não tinham ido ainda, e este é o outro pedacinho do quebra-cabeça, estão indo para o ministro Alexandre de Moraes, que vai vê-las. E se ao ver o que viu na época, lá atrás, no dia 8 de janeiro, mandou prender todo mundo, de baseada, de batelada, agora é hora, vendo a cara de cada um, a identidade de cada um, é hora de ele mandar prender, se o critério é esse, é a prisão. No Brasil é a prisão. O critério é prenda-se. Presos ficaram muitos inocentes nesse período todo. Certamente ele agora, com as imagens na mão, tem que tomar as providências com o mesmo rigor relativamente àqueles que não lhe mostraram as imagens, não remeteram as imagens para juntar as imagens ao inquérito, aqueles que, tendo função, com o ministro Flávio Dino, que viu as coisas da janela, as coisas acontecendo, alguém tem que explicar por que naquele dia os que tinham que agir em nome do governo federal, por determinação do governo federal, não o fizeram. Ou o presidente não manda nada, ou o presidente está ali decorativamente apenas fazendo figura até o momento em que o senhor Geraldo Alckmin venha assumir o governo. Quem enganou quem? Quem traiu quem? Desde o começo essa história estava mal contada. Desde o começo essa história não tinha a versão original como verdade. Uma parte da versão original pode ter sido verdadeira. Mas quando você pega uma verdade, separa da outra parte da verdade, e a outra parte da verdade fica escondida, significa que você deu preferência à verdade que lhe interessa, ao pedaço de verdade que lhe interessa. Haverá desdobramentos, nós continuaremos aqui comentando, sempre procurando a verdade inteira. Esta é a nossa função, e é a função de todos os que, exercendo autoridade e tendo responsabilidade
da apuração, pela apuração dos fatos, todos têm que buscar a verdade integral. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.